Shalom, shalom, paz e graça a todos nobres, irmãos em Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Este é o primeiro vídeo de nossa lição que tem como tema a tradição, a fonte da feitiçaria. Queremos falar sobre a tradição. Por que falar sobre a tradição? Porque ela é a fonte da feitiçaria. A nossa aula ela estará sendo baseada no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de número 18. Vamos ler também o texto de apoio, que é Isaías 48, versículos 17. Sem mais delongas, vamos ler o texto de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, que é considerado uma carta universal. Pedro escreve para todos os crentes. Ele até dirige-se a este dizendo: peregrinos, ou que estão dispersos, espalhados. Então, nesse capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, a toda a comunidade cristã que estava dispersa no mundo, no versículo 18, onde está o nosso enfoque, onde está o nosso pensamento, onde está aquilo que iremos tratar hoje nessa aula, nesse estudo, nessa lição poderosa. Ele vai dizer o seguinte: saibam que foram resgatados. A primeira coisa que Pedro vai falar para os crentes, ele vai dizer saibam. Na outra versão Almeida, ele vai dizer sabendo. Então Pedro está a elucidar aos irmãos em Cristo a importância do conhecimento com relação ao resgate que se efetuou para a liberdade dos cristãos em Jesus. E Pedro vai dizer, saibam, sabendo. É como se Pedro queresse lhes dar a entender, olha, se vocês estão livres, vocês precisam saber o preço da vossa liberdade. Qual é o valor que custou a vossa liberdade. Então Pedro dirige-se a estes cristãos espalhados, dispersos pelo mundo. Ele lhes diz, saibam, é assim que diz nessa versão, uma versão antiga, que é Septuaginta dos 70. Também estarei fazendo essa leitura na versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Nessa versão, Septuaginta dos 70, que é grego, uma versão muito antiga, em português, ela vai dizer o seguinte: saibam que foram resgatados daquela vida inútil. Pedro vai falar isso. Saibam que foram resgatados daquela vida inútil. E ele continua e diz que tinham herdado dos antepassados. Então nós temos aqui duas coisas. Nós temos aqui primeiro a primeira palavra-chave, resgate. Resgate. Depois temos a palavra aí, resgate de quê? Depois temos a palavra aí da vida inútil. Da vida inútil. Depois temos também a palavra que foram herdados dos antepassados. Então você consegue fazer essas três divisões. Deus em Jesus Cristo nos resgatou, mas nos resgatou do quê? A maioria dos cristãos nem sabem do que foram resgatados. Mas Pedro está dizendo, vocês foram resgatados da vida inútil. É isso que temos que ter em mente. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos libertou, nos resgatou da vida inútil, que na outra versão diz, da vã maneira de viver. Essa vã maneira de viver, essa vida inútil, tanto Pedro como Paulo apóstolo, eles explicam, Paulo apóstolo explica detalhadamente como é que é esse tipo de viver inútil. Mas aqui ainda estou simplesmente numa leitura pausada, dando algumas explicações. Então, só para memorização dos nossos queridos ouvintes e acompanhantes, Pedro está a dizer, saibam que foram resgatados daquela vida inútil que tinham herdado dos antepassados.
Pedro, ao falar daquela vida, Pedro estava a dar a entender, dá aqui a nos entender que o auditório a quem Pedro dirigiu-se, ou dirigia-se, eles tinham conhecimento se era de que tipo de vida que eles foram resgatados. Porque Pedro está a dizer, saibam que foram resgatados daquela. Então, as pessoas a quem Pedro está a se dirigir nesta epístola, eles tinham conhecimento se é que tipo de vida, se é qual é o tipo de vida, qual é a forma de vida que Pedro chamou aqui inútil. Eles tinham esse conhecimento. E Pedro está a falar, vocês foram resgatados daquela vida inútil. Ele continua, e ele não para por aí, ele diz, e não foi pelo preço de coisas que desaparecem. Nós fomos resgatados da vida inútil, da vã maneira de viver. Essa vida inútil, essa vã maneira de viver, Pedro afirma categoricamente que nós herdamos isso dos nossos ancestrais. Nós herdamos isso dos nossos antepassados, dos nossos progenitores. E eles também foram herdando isso dos seus progenitores, e sucessivamente assim. Isso foi ser passado de geração em geração. A vida inútil, a vã maneira de viver, foi sendo transmitida de geração em geração, até chegar nos nossos dias. E Pedro vai dizer que nós fomos resgatados em Jesus Cristo dessa vã maneira de viver, que herdamos. Pedro disse, vocês herdaram, se herdaram, então é uma herança. É uma herança. Pedro disse, vocês herdaram dos seus antepassados. E ele fala, vocês foram libertados dessa vã maneira de viver, dessa vida inútil. Com que tipo de valor? Com que tipo de coisa? Ele fala assim, e não foi pelo preço de coisas que desaparecem, de coisas que se estragam, de coisas que perecem. É importante saber o que Deus em Cristo Jesus pagou, o preço, a moeda de troca que ele pagou para efetuar a libertação, o resgate de nossas almas das mãos do caçador, que nos Salmos ele é chamado de passarinheiro, ou seja, laço do passarinheiro, que na verdade a expressão laço do passarinheiro aí é laço do caçador. Essa expressão laço do caçador ou laço do passarinheiro remete a Satanás. Quer dizer que Satanás é caçador, ele caça almas. Um lembrete sobre isso a própria epístola de Pedro vai dizer que o vosso inimigo, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão. Está a ver? Quando ele está andando em derredor, rugindo como leão, está a procurar quê? Está a procurar a presa, está caçando. É isso que você precisa entender. O nosso inimigo, o diabo Satanás, é caçador. Ele caça almas. O foco dele são as almas. Ele caça almas. E Deus nos livrou das garras desse caçador. Porque nós fomos apanhados por esse caçador por causa do nosso pai Adão, primeiro casal. Ele apanhou os humanos, ele apanhou a humanidade por causa de Adão, através de Adão, porque toda a humanidade estava representada em Adão. Quando Adão foi apanhado no laço do caçador, toda a humanidade representada em Adão foi apanhada. Agora, Jesus, o segundo Adão, veio e nos libertou do laço desse caçador, o diabo Satanás. E Pedro vai dizer aqui que esse resgate que Jesus efetuou, essa libertação que Jesus efetuou, não é simplesmente como muita gente, não, fomos resgatados do pecado. Sim, do pecado, mas Pedro está a se especificar o tipo de pecado. Ele fala assim, era a vida inútil, a vã maneira de viver. Nós vivíamos isso, essa era a nossa forma de viver, esse era o nosso costume, o nosso comportamento. Nós tínhamos uma vida inútil, longe de Deus, longe de Jesus Cristo. Mas quando o Senhor veio, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, efetuou essa grande libertação, esse grande resgate,
que é que nós podemos dizer, fomos resgatados da vã maneira de viver ou da forma inútil de viver, da vida inútil, da maneira inútil de viver, imprestável de viver. Era o que nós éramos, imprestáveis para Deus, inúteis para o reino de Deus, para o próprio Deus. Então Jesus veio, nos libertou dessa forma de viver, dessa vida inútil de viver. Pedro vai dizer, não foi por coisas que desaparecem, não foi por coisas que se corrompem, corruptíveis. Como que? Ele vai dizer, uma das coisas que desaparecem, Pedro vai citar, ele fala assim, como a prata e o ouro. É isso que nós precisamos entender. A prata e o ouro são coisas corruptíveis. A expressão corruptíveis significa aqui que perecem, que desaparecem, que se corrompem. É isso que precisamos entender. A prata e o ouro, elas perecerão, elas desaparecerão, elas não permanecem para sempre. É isso que precisamos entender. E Pedro está aqui a especificar exatamente esses dois elementos, ou esses dois minerais, a prata e o ouro. Ele diz que são coisas que desaparecem, são coisas que se corrompem, por mais valor que tem aqui na humanidade, ou aqui entre nós, os seres humanos, mas para ele está dizendo que são coisas que se corrompem, que desaparecem, que perecem. Então, ele vai também especificar que tipo de moeda de troca que Deus efetuou ou pagou para nosso resgate da vida inútil de viver. Ele fala, mas, que está a dizer, porém, contrariado à primeira afirmação, à primeira oração, quer dizer, não é ouro nem prata, porém, mas pelo sangue precioso de Cristo. Esse é o preço, essa é a moeda que se efetuou, a troca. E aqui, quando falo a troca, não entenda que Deus teve que pegar no sangue do seu filho, dar na mão de Satanás, e assim Satanás liberar as almas que ele havia prendido, apanhado no seu laço. Não. Deus pagou o preço, mas esse preço não chegou nas mãos de Satanás. Isso aqui é história para explicarmos um outro dia, mas aqui vou procurar mexer um pouquinho. Como fala nosso mestre, Dr. Alderir Nelson Rocha, vamos só tocar um pouquinho disso para que você que estará acompanhando, você que está acompanhando esse vídeo, consiga compreender o preço. Porque Pedro especificou, disse, o preço que Deus pagou é o sangue de Jesus Cristo, é o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Mas fomos resgatados e ele pagou esse preço. Pagou a quem? Nós estávamos presos nas garras de quem? Do caçador, o diabo. Então o preço teria que recair nas mãos de quem? Do caçador, o diabo. Só que há uma profecia em Isaías que diz, sem preço foram comprados, quer dizer, foram vendidos. Por isso, sem preço também sereis resgatado. Essa profecia aponta para aquilo que Deus iria fazer futuramente por meio de seu Filho Jesus Cristo. Está entendendo? Porque Adão nos vendeu a troco de nada. Por isso, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando veio para nos comprar de volta, também não deveria pagar nada. Porque Deus, quando compraram um homem, quando Adão vendeu o homem foi vendido, Deus não recebeu nenhum valor. Mas mesmo assim o homem foi vendido. Por isso Deus agora requerer o homem de volta das garras do caçador, que é o diabo Satanás, Deus não pode lhe pagar nada. Por conta da profecia. Por isso Deus profetizou, enfatizou isso na profecia lá no livro de Isaías. Deus falou isso no livro de Isaías. Perdão. Deus falou isso lá no livro de Isaías. É isso que precisamos entender, compreender. Então já vimos a moeda de troca. E aqui não é dinheiro, não é prata ou ouro, mas a Bíblia diz, pelo sangue precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedro vai falar como de um cordeiro, sem mancha nem defeito. Você acha que esse sangue precioso pararia nas mãos de um ser tão sujo quanto o diabo? O lugar do sangue não é na mão
do ser maligno chamado Diabo Satanás. O lugar do sangue é no altar. Segundo o livro de Levítico, o sangue tem o destino dele. O lugar do sangue é no altar, não é nas mãos do sumo sacerdote. O sangue não pode ficar continuamente nas mãos do sumo sacerdote. O sangue deve ser levado até ao altar. Deus ordenou isso na lei. Deus ordenará isso na sua palavra. Veja aí comigo, por favor, para você compreender essa lição que estamos aqui a falar. Embora que eu não quero mexer muito na questão do sangue, porque o tema central é a tradição, a fonte da feitiçaria. A ideia é te ensinar o que é tradição e por que ela faz, ou o que ela faz e por que ela é a fonte da feitiçaria. Mas como falaram do sangue aí, vou só mexer um pouquinho assim, não estamos saindo do tema. O tema continua sendo a tradição, a fonte da feitiçaria. Mas lá se fala do sangue, por quê? Porque o sangue é o preço que Deus pagou à pessoa de seu Filho Cristo Jesus para então sermos resgatados. Mas resgatados do quê? Resgatados da vã maneira de viver, da vida inútil, da forma inútil de viver. Essa forma inútil de viver é que não agradará a Deus. Essa forma inútil de viver é que se chama pecado. Pecado é uma forma de vida. Pecado é um estilo de vida. Tem que saber isso. É importante entendermos que o pecado não é um conceito, é um estilo de vida e é um espírito. E esse espírito, a Bíblia o denomina como espírito do erro, que atua no coração dos filhos da desobediência. É assim que as pessoas vivem uma vida errada, vivem uma forma de viver inútil, estão nem aí para aquilo que realmente agrada a Deus. E para eles saírem desse estilo de vida, só o Senhor Jesus na causa. Mas nós, pela misericórdia e graça que já alcançamos, fomos alcançados pela graça do Senhor, Ele já nos tirou dessa vida, nós já não vivemos mais essa vida. Isso se realmente estamos vivendo para Cristo. Essa é a razão pela qual o Evangelho deve ser pregado. Amém? A humanidade precisa entender que foi pago um preço para eles deixarem de viver a vida inútil. Mas Levítico fala o quê? Veja, estou abrindo Levítico por causa do local onde o sangue deve estar posto. Levítico capítulo 17, versículos 11. Porque a vida de toda a carne está no sangue. Repita comigo, a vida está no sangue. Se eu lhe perguntar o que é o sangue, a resposta certa é sangue é vida. Sangue é a vida. Yeah? Na tua versão pode estar a dizer a alma da carne está no sangue. Em outra versão diz a vida da carne. Carne aqui referindo-se ao corpo humano, pode ser ao corpo de um animal. Referindo-se então nesse contexto. Ele vai dizer que a vida está no sangue. É assim que quando a pessoa perde o sangue, a pessoa perde a vida. O corpo morre. Pegou o mistério? Glória a Jesus. Aprende, veja, observa. Então, Deus vai falar assim, o que eu tenho feito com o sangue? Deus vai falar, pelo que vos tenho dado sobre o altar. Estás a ver? Deus disse, o local dos... Por essa razão, como sangue é vida, eu tenho ordenado que ele deve ficar aonde? Deve ser posto, colocado no altar. No altar. Sangue deve ficar no altar. Para quê? Mas o sangue fica no altar para quê? Deus fala, para fazer expiação pelas vossas almas. Fazer expiação pelas vossas almas. É isso que Deus está falando. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Pegou? É esse preço que Jesus pagou, o seu próprio sangue. Significa que o próprio sangue de Jesus foi depositado no verdadeiro templo, lá no céu, diante de Deus, no altar. Jesus pegou o sangue, colocou no altar, porque Jesus, ele é o sacrifício, segundo João capítulo 1, versículos 29. É o cordeiro, é o animal de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então, ele veio como um sacrifício
mas também ele veio como sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, ou segundo a figura de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno, universal. É isso que você precisa entender. Jesus, como sacrifício, foi levado até a cruz, está a ver? Foi levado até a cruz. Na cruz foi imolado, sofreu, foi sacrificado. Quando ele foi sacrificado, ressuscitou, agora ele teve que pegar como sacerdote, agora ele pegou o sangue como sumo sacerdote, teve que levar lá no templo, do verdadeiro templo do céu. Se você pelo menos tem uma noção geral daquilo que é as Escrituras, você vai entender que no céu tem um templo verdadeiro. Amém? Tem um altar, o altar lá diante de Deus, o altar de perfume, o altar de incenso. Jesus depositou ali o seu sangue. É por isso que é errado orar: oh Deus, estou a pedir o sangue de Jesus nas estradas, sangue de Jesus na minha casa, sangue de Jesus na minha família. Esse tipo de oração ou declaração, seja lá o que for, é errado. Se você ora assim, para de orar assim, para de declarar assim. O sangue é tão precioso que o lugar dele não é nas estradas, lugar dele não é no teto da tua casa, lugar dele não é no chão da tua casa. O lugar do sangue tem o próprio destino. O destino do sangue é no altar, diante de Deus. Porque aquele sangue fala. O sangue faz expiação pela nossa, pela minha e a tua vida. Você que está aqui a me assistir, você que estará me vendo, você que estará assistindo esse vídeo. Amém? É isso que precisamos entender. Voltando àquilo que é a tradição. Vimos então em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18, onde Pedro já falou o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição, viu? Nessa versão Almeida Arc, já fala da expressão tradição. Aí fala herança, herdado. É isso a tradição. Embora que está subentendida naquela versão que eu estava lendo, disse que foi herdado. É isso, herança. É por tradição, é costume. Os pais deixarem herança, deixarem herdade, passarem, transmitirem herdade para os filhos. Está a entender? Mas você que é angolano como eu, não fica apenas com olhos grossos, não. Quero que meus pais morrem já para mim ficar com as casas ou para mim ficar com os carros. Não. Existem dois tipos de herança ou dois tipos de herdade. Estou a falar no modo geral. A primeira herança, segundo a ordem econômica que eu vou fazer aqui, é a herança espiritual ou herdade espiritual. A segunda herança é a herança material, física. Seja patrimônio líquido, como você bem entender e chama. Você tem que perceber. Esses são os dois tipos de herança que existem. Há famílias que não têm herança líquida, herdades, bens materiais, no caso, para deixar para os filhos, mas eles têm sempre uma herança espiritual. Agora, concernente à herança espiritual, ela pode ser a linha positiva, a linha B negativa. É daqui onde vem a feitiçaria, segundo a linha B. A linha A é a herança espiritual positiva, ou seja, a tradição positiva. A linha B é a herança espiritual, tradição negativa. É daqui onde surge a feitiçaria, o espiritismo. Pegou? Glória a Jesus por isso. Vamos detalhar bem essa questão. Veja, eu já li nessa versão ARC, ele disse que vocês receberam, ele fala que nessa versão aqui que eu li anterior, ele fala da verdade. Aqui nessa versão, Pedro está falando, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Quer dizer, é tradição deixar alguma coisa para os filhos. É tradição os antepassados entregarem aquilo que eles adquiriram, seja isso material ou espiritual, deixar isso para os seus quê? Para os seus sucessores, os seus netos, os seus bisavós, os seus filhos. Mesmo Abraão,
nosso pai na fé, Abraão, pai de todos os que têm fé, ele também deixou uma herdade espiritual. Deus havia até orientado isso para ele. Yeah? Vejamos então isso. Vou te dar esse contexto, eu quero que você guarda isso, você que estará ouvindo. Veja, vai ler comigo Gênesis, capítulo, penso ser o capítulo, deixa-me cá ver aqui rápido. Gênesis, capítulo 19, não, 17 não, vamos lá ver aqui. É 18. Gênesis 18, versículos 19. Mas vamos ler do 17 para você ter um panorama assim melhor, né? Você ter assim uma visão geral da coisa. E disse o Senhor: esconderia eu a Abraão o que faço? Deus perguntou isso. Fez isso uma pergunta para si. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou, não vou esconder o que eu faço desse camarada, porque ele é meu amigo. Yeah? Abraão era amigo de Deus, por isso Deus disse, não vou esconder do que estou fazendo, a obra que eu estou fazendo, ao meu amigo Abraão. É assim que Jesus ensinou que o servo não sabe tudo o que anda fazendo o seu Senhor, mas o amigo sabe. Tá? Em pegar o mistério, essa relação entre servo e Senhor é uma relação limitada, de pouca intimidade, mas a relação de Deus e amigo, Senhor e amigo, já é diferente. Quando você é amigo de Deus, Deus te revela o que Ele está fazendo. Deus te conta os segredos dEle, te revela os segredos dEle. Você sabe Jó, desde sua juventude, ele era amigo de Deus. Jó era amigo de Deus. O segredo de Deus, o segredo de Deus habitava na tenda de Jó. Por que o segredo de Deus habitava na tenda de Jó? Porque Jó era um jovem repleto de intimidade com Deus. Ou seja, Jó era amigo de Deus. Era tão jovem, mas já amigo de Deus. Ele fala isso no livro com o mesmo nome, Jó, capítulo 29, versículos 1 até 4. Você vai lá vendo e já vai entender isso que estamos a te dizer aqui. Então, vejamos agora aqui. Deus está falando assim para Abraão. Eu não vou esconder dele, ele é meu amigo, eu tenho ele como amigo. Então, não vou esconder o que eu faço para ele, não vou esconder. No 19, Deus faz falar, por que ele não vai esconder? Ele fala assim, porque eu o tenho conhecido. Viu? Quando Deus te conhece, Ele te dá a conhecer os segredos dEle. Quando Deus te conhece, Ele te revela, Ele te conta os seus segredos. Uma lição que você precisa aprender, você que está cheia de amigos. Segredo se conta a pessoas que você conhece muito bem. Se você não conhece aquela pessoa a quem você tem ele como amigo ou chama de amigo, não abra a boca a respeito das tuas coisas, não abra a boca a respeito da tua vida. Segredo é para contar a pessoas que você conhece muito bem. Se você está indeciso a respeito de quem é este ou esta, a quem você chama, trata de amigo, não abra a boca para falar da sua vida. Cale-se e você vai evitar muitos problemas. É isso a lição que Deus está nos ensinando aqui. Glória a Jesus por você ter aprendido essa lição. Observa comigo. Por que Deus vai contar o segredo dele a Abraão? Você agora já sabe. Porque Deus disse, porquanto ou porque eu o tenho conhecido. Que ele há de ordenar aos seus filhos. Pegou a visão? Há de ordenar aos seus filhos e à sua casa. E depois dele, tá vendo? Depois da morte dele. Para quê? Para que guardem o caminho do Senhor. Para obrarem com justiça e juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, Abraão vai transmitir os conhecimentos que tem a respeito do seu amigo Deus, à sua casa, aos seus filhos. O que Abraão vai passar para eles? Vai passar para eles o conhecimento de andarem numa vida de justiça, a obrarem a justiça. E aqui você tem que ter em mente a obra de Abraão.
é a justiça que vem da fé. Está a entender? Aqui você tem que lembrar daquele ponto onde Jesus pergunta aos judeus, quando os judeus batem, os judeus abrem a boca dizendo, nós não somos bastardos, temos um pai que é Abraão. Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão? As obras de Abraão é a fé. Está a entender? Porque Abraão creu em Deus e Deus o imputou isso como justiça, ou por justiça. Então a obra de Abraão é a fé que justificou ele diante de Deus. E os judeus, eles não tinham a fé no Senhor, eles queriam matar o Senhor. Por isso Jesus vai dizer para ele, vocês são parecidos com o vosso pai, vocês são filhos de vosso pai, o diabo. Querem fazer a obra dele, querem executar a obra dele. Qual é a obra do diabo? Matar. Ele é homicida, ele mata. É o que ele sabe? Matar, destruir, roubar. Então, Deus confiou a Abraão para que Abraão transmitisse a herança espiritual, a tradição espiritual que ele adquiriu de Deus, o Senhor, durante a caminhada com o próprio Deus. Agora, Deus quer que Abraão transmita isso para os seus filhos, para a sua casa. Vai ter que ordenar sua casa a guardar isso. Abraão vai entregar essa herança espiritual. Era uma tradição, aquilo era passado de filho, de pai para filho, de pai para filho. Isso por meio de muitas gerações. Era isso feito. Pegou? Isso é o quê? É tradição. Mas você pode falar, não, menos fogada aqui, não estou a ver ainda a tradição. Mas você tem que entender. Porque eu não te abri uma coisa para você perceber que é tradição. Eu lhe disse, veja, existem dois tipos de tradição. Embora eu já fiz isso, só que fiz isso de uma forma, quando te falei sobre a questão da ordem econômica, te ditei tudo aquilo. Veja os dois tipos de tradição. Primeiro, nós lemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18, certo? E ele disse que, sabendo que não foi por coisas corruptas ou corruptíveis que fostes resgatado. A pergunta é, resgatados do quê? Pedro cita, da vã maneira de viver. Que é? Ele fala que por tradição, fizemos o que? Ele disse, recebeste, herdastes do vosso pai. É isso que ele disse, os pais, eles te deixam algo por herança, eles te dão herdades. E existem dois tipos de herança, você já sabe, espiritual e material. Yeah? Espiritual e material. Veja bem, herança espiritual e herança material, física, tangível, palpável. Dentro da herança espiritual, vamos encontrar dois tipos de herança espiritual. A linha A, herança espiritual positiva, que vem de Deus. A linha B, herança espiritual negativa, que se herda de Satanás, vem das trevas. Pegou? Glória a Jesus. Como dizem os brasileiros, tá joia. Vamos avançar agora. E te dei exemplo que Abraão passou a herança espiritual à sua casa. Quando se fala casa, isso aos seus filhos. Quais filhos? Se você vê, Abraão gerou Isaac. Não é isso? Lhe deu a herança espiritual. Você vai perguntar, como você sabe isso? Está no livro de Gênesis. Vejamos. Gênesis 25. Você sabe que Sara morre. Abraão teve uma briga feia com a Sara, sua esposa. Por quê? Por conta do quê? Do que ele fez com Isaac. Ele quis levar, ele foi para sacrificar Isaac. Sara não viu bem isso aqui, Sara não compreendeu bem isso. E isso deu uma grande briga a Abraão. Então Abraão e Sara se separam. Não se divorciaram, se separaram. Cada um foi viver no seu devido lugar. Tá entendendo? Abraão separa-se de Sara, porque Sara não quis ver Abraão nem pintado por conta do que ele fez. Ele quis matar Isaac. Você sabe porque Deus havia ordenado, ofereça, entrega-me o teu filho em sacrifício.
Abraão faz isso às escondidas de Sara, porque se contasse a Sara, Sara ia lhe resistir muito. Está a entender? Então Abraão faz isso às escondidas de sua esposa. Homem de Deus, há coisas que sua esposa não vai entender. Pode lhe contar, não vai entender. Não vai. Assim como a mulher de Jó não estava a entender. E disse, olha, amaldiçoa a Deus e morre logo. Jó lhe falou, você fala como uma louca. Estás a ver? Aqui nós temos uma lição que diz, quando a mulher vira louca. Está a pegar o homem de Deus? Quando a mulher do homem de Deus se torna louca. A mesma coisa aconteceu com Adão. A mulher dele também se tornou louca. Ele falou, olha, come. Mas Adão sabia se comer, tem que morrer. Mas mesmo assim a mulher dele falou, come. Estás a ver quando a mulher vira louca? Se você ouvir as loucuras da tua mulher, quando ela não está a bater bem, vai te matar, vai te levar à morte. Se Adão tivesse a resposta que Jó teve, dado à sua esposa, Adão estaria no jardim até hoje. Mas Adão vacilou feio. E como consequência, todos estamos aqui. Amém? Homem de Deus, saiba como e quando ouvir a sua esposa. Mas isso não é lição para aqui. Vamos só se focar no que é a tradição, a fonte da feitiçaria. Glória a Jesus. Vejamos. Então, Abraão, ele separa-se de Sara. Sara morre, Abraão enterra Sara. Não é essa nossa história, não é essa nossa lição. No capítulo 25 de Gênesis, a Bíblia vai falar que Abraão casa com quem? Com Quetura. Quetura foi uma antepassada de Jó. Mas também não é essa nossa lição. Jó é um descendente de Quetura. Não estou aqui para te explicar teologicamente e para te provar nada. Vamos só simplesmente ensinar que é a nossa lição. A tradição, a fonte da feitiçaria. Então, esse Abraão tomou outra mulher chamada Quetura e ele teve com ele filhos. Sem falar de Ismael, que já teve com Agar. Agora Abraão está velhinho, ele quer dividir a herança. Lembra que temos quantos tipos de herança? Duas heranças. Espiritual e física ou material. É isso que você tem que entender. Você sabe que Abraão não era um servo de Deus confuso. Abraão era um profeta com clareza. Tinha as coisas de Deus, ele sabia das coisas de Deus com clareza. Porque Deus lhe alertara, o teu filho há de nascer de ti. Sara, tua mulher, ficará grávida. Ele sabia qual era o filho que ia prosseguir com a linhagem espiritual ou com a herança espiritual. Era Isaac, tal como todos nós sabemos. Não é Ismael, como os árabes fazem muita confusão, se batendo no peito, porque não, assado cozido, a terra é nossa, porque Ismael é mais velho. Palhaçada. É Isaac. A promessa segue-se com Isaac. O filho da promessa. Ismael é um filho natural, como qualquer um que nasce, sem promessa, sem nada. Filho da natural. Já Isaac veio por uma promessa. Veja então. Abraão faz o quê? Abraão disse assim, aqui está a dizer assim no capítulo 25 de Gênesis, versículos 4. E os filhos de Midian foram Efa e Efer. Ele não está a falar todos os filhos que ele teve com Quetura. Já no capítulo 5 vai dizer, porém Abraão, está vendo? Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Repete essa expressão, deu tudo o que tinha a Isaac. Aqui tem muita conotação espiritual. Deu tudo o que tinha. O que é que Abraão tinha? Ele não era só rico em ouro e prata. Abraão tinha uma herança espiritual que não se corrompia, que não desaparecia. Lembra que Paulo falou do ouro e prata? Ele disse que prata e ouro, ouro e prata, são coisas corruptíveis que desaparecem. Deus quis fazer uma obra na terra. Deus tinha um propósito para com esse servo Abraão. Deus estava construindo uma linhagem santa, da qual viria o quê? O Messias. Não era com Ismael, filho da mistura, não, mas é Isaac, uma raça pura, sem mistura. Amém? Presta atenção. Por isso a Bíblia está dizendo no versículo 5, porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Mas tudo o quê? Mas para avançar vai falar assim, mas, no 6,
Porém, aos seus filhos, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes. Estás a entender? Nos outros filhos das concubinas, ele entregou presentes. Foi dando presente daqui, presente dali. Quando chegou a vez do Isaac, não lhe deu presente. Glória a Jesus. Lhe deu tudo o que ele tinha. Até o que ele tinha no espírito dele, entregou para Isaac. Oh, glória a Jesus. Por isso, veja, quando Deus aparece a Jacó, que é filho de Isaac, ele se apresenta como? Ele disse, eu sou Deus de teu pai, Abraão, Isaac. Estás a entender? Quer dizer, andei com Abraão, com Isaac. Agora quero uma aliança contigo. Estás a entender isso? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por que eu estou lhe falando isso? Porque você sabe que Isaac deixou algo para Jacó, embora que não seria para Jacó, segundo o ponto de vista de Isaac, o profeta, seria para Esaú, o mais velho, que vendeu a primogenitura. Você conhece essa história e não estamos aqui para lhe contar essa história. Você vai ver que quando Isaac, já filho de Abraão, ele recebe essa herança espiritual de seu pai, Abraão, agora ele vai dar para Jacó. Quando ele era velhinho, já não podia mais ver bem, foi enganado pelo próprio filho. Veja agora Isaac, já velhinho, dando essa herança para Jacó. Yeah? Vejamos então aqui em Gênesis, capítulo de número 27. Você sabe, Isaac manda Jacó, ou manda Esaú, seu filho, procurar um animal para lhe fazer um guisado como ele gosta. E depois lhe comer e abençoá-lo. Mas vamos ver já na parte onde Isaac está dando a bênção. Está liberando a bênção, está deixando a herdade espiritual, a herança espiritual para seu filho Esaú, que na verdade ele pensava ser Esaú, mas era Jacó. Era Jacó. Capítulo 27, versículos de número 24. E disse, esse já Jacó que está falando, enganando seu pai. Isaac lhe falou assim, és tu meu filho Esaú mesmo? Jacó respondeu e disse, eu sou. Viste? Assumiu identidade que não era dele. Ele disse, eu sou. Lhe perguntaram, teste de identidade. És tu mesmo, meu filho Isaac ou Esaú? Ele respondeu sem medo, eu sou. Quando ele fala isso, você tem de entender, isso tem relevância no mundo espiritual. Ele assumiu uma identidade que não era dele, que não era dele. Por isso, quando Deus lhe encontra lá no caminho, lhe panca, quer dizer, ele luta com ele e lhe pergunta, como é que te chamas? Glória a Jesus. Deus lhe pergunta, como é que você se chama? Minha pergunta, por que Deus está lhe perguntando como é que ele se chama? Será que Deus não sabia que o nome dele é Jacó? A questão não era Deus, era o próprio Jacó. Glória a Jesus. Quando você não sabe quem você é, a pergunta que Deus vai te fazer é essa. Tudo que Jacó tinha conseguido, ele conseguiu sob identidade de alguém. Glory to Jesus. Glória a Jesus. Agora, quando Deus lhe agarra no caminho, panca ele, lhe sacode, lhe pergunta, como te chamas? Ele fala, Jacó. Estás a entender? Para confirmar a identidade. Quando ele confirma a identidade que é Jacó, é aí que Deus lhe dá outro nome. Agora já não te chamarás mais Jacó, viu? Mas serás chamado Israel. Glória a Jesus. Aqui tem muita lição importante, mas esse não é o nosso tema. Tá bom. O cara rouba assumindo a identidade de alguém.
Não pensa que isso não tinha o quê? Conotações. Deus falou, vou te apanhar depois para você saber quem você é. Agora, quando ele confirma que é Esaú mentindo ao seu pai, então disse, faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça. Ele entregou o prato, o pai comeu, depois o pai beijou ele. E quando beijou ele, agora disse, assim poste de Deus, agora está falando aqui no 27, e chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações e se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Está vendo? No 30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de quê? De sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão veio Esaú, seu irmão da sua caça. Então, o que Jacó fez? O que Isaac fez? Isaac deu tudo o que tinha no seu espírito, liberou, como falam em francês, libéré ou libéré. Liberou isso para Jacó, seu filho. Ele entregou, porque ele agora vai morrer. Já está velhinho, vai morrer. Entregou antes de morrer, entregou a herança espiritual. Era uma tradição fazer isso. O que ele entregou a Jacó foi lhe dado pelo seu pai Abraão. Agora, Deus vai andar com ele. Mesmo ele sem saber, mesmo ele não sabendo disso, Deus agora vai andar com ele. Por quê? Porque Deus segue aquela herança. Deus segue o quê? Deus segue linhagem. Há uma herança espiritual em cada linhagem. Mesmo os espíritos malignos, eles seguem a herança espiritual. A herança espiritual existe, ela fica dentro das linhagens. Na família, toda família tem uma herança espiritual. Você pode não saber disso, teus avós, teus trisavós nunca te contaram, mas existe. Pelo fato de você ser neto, bisneto, tataraneto de alguém que um dia foi bruxo, feiticeiro, aqueles espíritos que trabalharam com teu tetaravó vão te seguir, porque eles seguem o sangue. Você tem o sangue do teu avô, do teu tetaravô, tratavô, sei lá como se diz. Tetaravô, de que vem de 3, da terceira geração, aqueles teus avós de lá, aqueles teus trisavô. Tá entendendo? Eles te seguem porque a herança espiritual que está na família, Deus agora vai andar com ele. Deus é espírito e ele segue aquilo. E aquilo foi passado para quê? Foi passado para Jacó. Jacó, inocente da vida, ele não sabe. Só sabe, não, recebi uma bênção, sem saber. Deus agora vai andar com ele. Ele agora é profeta. Porque é filho de profeta. Neto de profeta. Você que é filho de Abraão. Pedro disse, vós sois os filhos dos profetas. Você pensa que estava só a falar para a raça da judaica? Nós temos por pai Abraão, somos filhos de profeta. Não tem como eu não profetizar, não tem como você não profetizar, homem de Deus, mulher de Deus, você que está na minha mão. Você é filha de profeta. Abraão, teu pai, era profeta. Você tem um espírito de profecia dentro de ti. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo está em ti, te torna profeta. Embora que você não seja profeta de ministério, mas você é profeta por causa do Espírito de Deus em ti. Avançando. Ele recebeu essa herança. Fora daquilo que é a herança física. Ele recebeu isso. Amém?
Glória a Jesus. Espero que até aqui você tenha compreendido. Glória a Jesus. Agora vê. O que é, afinal, tradição? Certo? O que é isso, tradição? Antes, temos que tocar essa questão. Já falamos e tornamos a falar. Existe tradição espiritual e tradição, né? Ou, estamos aqui a falar tradição. Existem dois tipos de tradição. Espiritual, do lado positivo, a linha A, e da linha B, que também é espiritual, mas do lado negativo. A tradição, ela é passada de geração em geração. A geração mais nova herda isso da geração antiga. Por isso Pedro disse que por tradição recebeste dos vossos antepassados, dos vossos pais. É isso uma tradição. Mas essa tradição era o que eles receberam? Eles receberam um código de conduta, um kit completo de conhecimento de como viver, de como fazer, como ir, como voltar, tudo isso. Por que eu te falo isso? Porque a vida, ela é feita de ensinamento. Sim, é isso que você acabou de ouvir. A vida, ela é feita de ensinamento. Quem tem dificuldades de aprender, de adquirir conhecimento, certamente terá dificuldades para viver. Por quê? Porque não tem conhecimento, porque viver supõe ensino, instrução. Tanto que o livro de Provérbios 22:6 lhe diz que instrua, ensine, eduque o menino. Tá pegando o mistério? O menino. A educação, se você, em termos científicos, é a transmissão, pegou? De conhecimentos. Entendeu? Seja ele formal ou informal. Se já são os meus, estou te falando, a educação é a transmissão de conhecimento. É transmitir o conhecimento a alguém. Depois de se transmitir o conhecimento, essa pessoa adquirir esse conhecimento e praticar, essa pessoa pode ser considerado instruído. Então, a tradição é isso que você precisa compreender. Mas vamos abrir bem mais essa expressão, tradição. Já vimos que a tradição, ela é passada de geração a geração. É um conhecimento, é um leque de conhecimento transmitido pelos mais velhos aos mais novos. Pegou isso, né? É isso tradição. É isso a tradição. E Pedro falou da primeira tradição que vimos em 1 Pedro. Ele disse a vã maneira de viver. Quer dizer que veio do conhecimento deturpado, a vã maneira, esse conhecimento, essa vã maneira de viver, que Pedro disse que por tradição recebeste dos vossos pais. Esse tipo de conhecimento veio de onde? Não veio de Deus. Paulo chama isso de doutrina de demônios. Você fala, mas o que a doutrina tem a ver com tradição, homem de Deus? Mero afogado, o que a doutrina tem a ver com tradição? Escute. Quando falamos sobre a tradição, o que é a tradição? A tradição é a continuidade ou a permanência de um ensinamento, de um ensino ou de uma doutrina. Vou repetir. A tradição é a continuidade ou a permanência de um ensino ou doutrina. Isto é a tradição. Pegou? Glória a Jesus. Isso é que é tradição. Então você entende que tradição é ensinamento, que tradição é doutrina. Por isso eu lhe disse que existem dois tipos de doutrina, dois tipos de ensinamento. Temos ensinamento do lado da luz e ensinamento do lado das trevas. O ensinamento do lado da luz, Paulo, o apóstolo, chamou de a sã doutrina. Isso vem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo.
Já o conhecimento do lado das trevas, da escuridão, Paulo também disse que isso vem do mundo espiritual, mas do lado negativo, do diabo Satanás. E Paulo denominou isso, chamou isso de doutrina de demônios. Essa doutrina de demônios, ela te passa um conhecimento, te dá um conhecimento que você deve praticar, mas que está de acordo com os demônios. Se você praticar esse conhecimento, vai se refletir na tua atitude uma forma errada e inútil de viver. Os espíritos malignos, eles são inúteis, eles se tornaram inúteis. E o conhecimento que eles vão te passar é que você pratica uma vida, viva um estilo de vida inútil, que desagrada a Deus. Por que eles fazem isso com o homem? Eles fazem isso com o homem no sentido de atingir Deus. Atingir Deus, de humilhar a Deus, o Todo-Poderoso, porque o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Então, eles querem humilhar essa imagem e semelhança de Deus diante da face do próprio Deus. Por isso é que eles entregam esse conhecimento deturpado, errado. Daí, tradição. A tradição do lado das trevas vem dos demônios. É doutrina de demônios, ensinamento de demônios. Mas a tradição do lado da luz, que é positiva, vem de Deus, chamado da sã doutrina, a doutrina correta, sã, saudável, essa doutrina que salva. Como eu sei disso? Isaías, lembra que Pedro falou que vocês foram resgatados da vã maneira de viver, quer dizer, da vida, da vã maneira, isso, da vida inútil, a forma inútil de viver. Veja que Isaías vai falar, Deus em Isaías vai dizer assim, Isaías 48, versículos de número 17. Vou terminar porque tem partes para o vídeo não ficar tão longo, tão extenso. Isaías 48, versículos de número 17. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina. Mas me ensina o quê? Quantas palavras que te ensina isso, que te doutrina? Estás a entender? Deus, Ele ama doutrinar pessoas. Ele ama instruir, ensinar pessoas. Se você ficar amigo de Deus, Deus vai te educar de uma forma. Vai te educar de uma maneira. Para você quê? Para você entrar na mesma sintonia que Ele, para você vibrar na mesma sintonia que Ele. Por isso, ande com quem vibra na mesma sintonia que você. Agora você crente, você aprendeu coisas boas, está andando com pessoas torpes que não tem nada a ver com o que você está aprendendo. Por isso você tem muitos laços. Pegou isso? Veja que Deus está falando, que te ensina o que é que te ensina, que te doutrina, que te ensina o que é útil. É assim que aprendemos que existem dois tipos de vida ou vivência, duas formas de viver a vida. A primeira forma, de acordo à ordem econômica, é a forma que vimos em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18. Pedro chamou isso vã maneira de viver, forma de viver inútil. Uma forma de viver inútil, incorreta, um estilo de viver deturpado, torpe, que não tem nada a ver com Deus. Pegou o mistério? Glória a Jesus. Já a segunda forma de viver, ela é chamada de a forma de viver útil, correta, que vem de Deus. Por isso Deus está dizendo assim, sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Sabe, costumo dizer o quê? Costumo dizer assim, bênção é resultado de uma forma útil de viver, que vem do ensinamento do Senhor. Qualidade de vida está no ensinamento da palavra de Deus,
que você se recusa a aprender. Você quer ter um relacionamento poderoso, em comum. Estou a falar relacionamento mesmo com marido, de esposo e marido, esposa, com teu marido. Quer que teu casamento seja um casamento top, em comum? Aprenda o que Deus te ensina através da palavra. Não baseie seu relacionamento na sociedade, segundo não segue a sociedade, principalmente as mulheres. Para de seguir os digitais influencers. Nós já temos nossa rede de influência, é as palavras de Deus, a escritura sagrada. É aqui onde você deve buscar influência. Seja em qualquer área da sua vida, em todas as áreas da sua vida, há uma palavra de Deus. Para de ouvir pessoas frias, pessoas cruas, pessoas sem Deus. Em áreas cruciais, você está ouvindo a pessoas que não ouvem Deus. Não estou a falar que você não deve ter um mentor na área da economia, na área, você tem dificuldade de língua portuguesa, não, vou ter que buscar um professor para me instruir nas questões dos verbos. Não, tenho que aprender inglês. Não é isso que eu estou a falar na vida, a forma de viver. Não, eu vi aí, os especialistas disseram que a masturbação faz bem. O que a Bíblia fala? O que Deus fala sobre a masturbação? Deus também fala como especialista que faz bem? Deus criou homem, macho e mulher fêmea. Como você quer se satisfazer sozinho, se ele fez macho e fêmea? Entende? Pegou a visão. Glória a Jesus. Então é isso que nós precisamos entender. Temos dois tipos de tradição. De Deus, já sabes que a palavra tradição é ensinamento ou doutrina. Não fica aqui com uma mente, não, tradição, não, é coisa do diabo. Não, tradição, a palavra, o termo tradição quer dizer doutrina, ensinamento. Em poucas palavras, costume. Não, Deus também tem tradição? Tem. Está escrito onde? Paulo, apóstolo, em 1 Coríntios, ele fala, capítulo 15, versículos 33, Paulo vai dizer à igreja de Corinto o seguinte: não se enganem a vocês mesmos. As más companhias corrompem os bons costumes. Quais são esses bons costumes? Ele fala em Éfeso, capítulo 4, ou em Efésio, capítulo 4, versículos 20. Já leu isso? Vai ler. Vais entender quais são os bons costumes que ele está falando. Os bons costumes aprenderam de quem? Aprenderam de Cristo. Costume é tradição. Jesus também tem tradição. É a palavra, é o ensinamento, é a doutrina. Está a entender isso? Glória a Jesus, se você tem a mente para aceitar e entender isso, Deus te abençoa. Se você não se escandalizar com isso, você é bem-aventurado. Vejamos o Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 20. Mas vamos começar do 17 para você compreender melhor, não é assim? Quando você começa isso no 15, tudo que Paulo vai falar assim, no livro, nesse capítulo 4, versículos 14, até ao versículos 19. Está a falar da vã maneira de viver, que por tradição as pessoas aprenderam dos antepassados. Efésios capítulo 4, versículos 14 até o versículos de número 19, Paulo só está a tratar da forma errada de viver. Essa forma errada de viver vem do ensinamento, vem da doutrina. E essa doutrina, Paulo chama ele de doutrina de demônios. Mas do versículos 20 abaixo, já Paulo começa a ensinar a forma correta de viver, que Cristo ensina, que por tradição, que por costumes, aprendemos de Jesus Cristo. Por isso eu estou a lhe dizer que existem duas tradições, ou duas tradições. A tradição da luz, a tradição das trevas. No 20 ele fala: mas vocês não aprendestes assim de Cristo.
Assim como, é só você saber, do versículo 14 até o versículo 19, do capítulo 4 do livro de Efésios, Paulo só está tratando da forma errada de viver a vida. Por isso ele vai falar, mas vocês não aprenderam assim. Não aprenderam assim de quem? Assim de Cristo. Cristo não ensinou esse tipo de tradição para vocês. Cristo não vos deu esse tipo de doutrina. Cristo não transmitiu esse tipo de conhecimento para vocês. É isso que ele está tratando. Se é que tendes, né, ouvido e nele fostes doutrinados ou ensinados. Pegou? Mais uma vez encontramos a palavra tradição, ensino, doutrina. Depois ele vai dizer, como está a verdade em Jesus. A verdade está em Jesus. Fora de Jesus você vai encontrar algo que pareça ser verdade, mas não é. Pegou? Glória a Jesus. Estamos rodeados de muitas mais influências. Se você não for abalizado na doutrina, na tradição do Senhor, você já era. Você já era. Então, mas em 1 Coríntios 15, 33, que é o versículo, ele vai falar, não enganem-se a vocês mesmos. Más companhias corrompem os bons costumes. Esses bons costumes, repito, aprendemos de quem? De Cristo. Tal como ele falou em Efésios capítulo 4, versículos 20 em diante. Se você andar com pessoas que ainda estão ligadas à tradição, vão te corromper, vão corromper os bons costumes, as boas tradições que você aprendeu de Cristo. Porque a tradição dessas pessoas que não estão em Cristo é uma outra, é contrária, ele contraria a tua tradição, ele contraria o ensinamento que você recebeu de Jesus Cristo. Mas o que é a tradição? É a continuidade ou a permanência de um quê? De um ensinamento ou ensino ou de uma doutrina. É isso a tradição. Amém? Toda a tradição, tradição, na verdade, tradição são costumes, valores, são costumes e valores de um grupo social ou tribo. É isso que nós precisamos compreender e entender. Amém? Glória a Jesus. Agora, a linha A, a tradição é uma palavra que vem do latim. Eu não falo latim. Ela vem do latim, é traditio. Traditio. É a palavra traditio no latim, traditio, que no português é tradição. O que ela significa? Ela significa, isso já é conceito etimológico que eu estou a lhe falar. Etimologicamente, a palavra tradição vem do latim, que é traditio, e ela significa entregar ou passar adiante. Por isso Pedro disse, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18, que vocês foram resgatados da vã maneira de viver que por tradição, que por costume receberam, herdaram de vossos antepassados. E o que a palavra tradição etimologicamente quer dizer? Ela significa passar adiante ou entregar. É isso que Pedro está falando. Alguém consegue me entender? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus te abençoa. Então é isso a palavra tradição. Veja que a tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crença, lendas para pessoas de uma tribo ou comunidade. Assim sendo, os elementos transmitidos pela tradição, elas passam a fazer parte da cultura. No Brasil é cultura, o carnaval faz parte da cultura. Aquilo não veio de Deus.
aquelas danças enaltecem as divindades das trevas. Em Angola temos também carnaval. Isso não é Deus que ensinou. Essa é uma tradição, faz parte da cultura. E eles chamam de valores culturais. Você veja no Brasil pessoas nuas, mas eles chamam aquilo, eles têm aquilo por valores culturais. Para ele é algo valioso. Está a entender? Mas aos olhos de Deus é sem valor, é futilidade, inutilidade. E milhares de pessoas no mundo se movem para ir assistir aquela dança, para ir ver orgia, nudez, tanto lá como aqui em Angola. Isso é tradição, mas do lado das trevas. Pegou o mistério? Glória a Jesus. Deus abençoa. Logo, precisamos entender que em cada família há sempre um agente do diabo, um agente das trevas, que é chamado de bruxo ou feiticeiro. Viu? Aqui eu começo já a te explicar que a tradição é a fonte da feitiçaria, falando a tradição do lado das trevas. Quando você segue a tradição do lado das trevas, você ativa no mundo espiritual os espíritos malignos, eles te seguem. Porque você está seguindo uma agenda deles. Você está seguindo, está exercendo a atividade deles. E aquilo lhes ativa no mundo espiritual. Eles ficam ativos para te acompanharem. Tanto, se você também fazer uma atividade que enaltece a Deus, automaticamente vai ativar os anjos de Deus. Eles vão perceber que você está fazendo um negócio do céu. Quando você está tratando do negócio do céu, o céu fica envolvido, o céu se envolve. Deus não é preguiçoso. Se você está envolvido no negócio dele, ele também se envolve. Os anjos se envolvem. A mesma coisa do lado das trevas. Se você está envolvido no negócio das trevas, da escuridão, a escuridão te envolverá. Os espíritos da escuridão vão te envolver para te impulsionar com que aquela atividade tenha êxito. Por isso é que eu lhe digo, existem dois tipos de sucesso, do lado das trevas e do lado da luz. Quando você é uma pessoa que tem influência, influencia pessoas para o lado maligno, a malignitude te cobre, te envolve para trazer mais pessoas. Pegou? Tanto Deus como o diabo, ambos são caçadores. O diabo imitou Deus. Jesus disse assim: larguem as redes, me seguem, vou vos tornar pescador de homem. Em poucas palavras, pescador é a pessoa que caça, mas caça peixe. Só que nós usamos a expressão, em vez de caçar, usamos a expressão pescar. É tudo caça. Está a pegar o mistério? O diabo também caça. Caça almas. Vamos ficar por aqui para prosseguirmos um outro dia. Até aqui, Deus abençoe vocês. Inscreva-se no nosso canal. Amém? Inscreva-se no nosso canal, compartilha o vídeo. Segue também o nosso canal Escola Maturidade Espiritual Koinonia. Segue isso e Deus vai certamente ser glorificado na sua vida. Lá vamos colocar muitos vídeos voltados à espiritualidade. Eu não estou ensinando teologia, eu estou tocando um pouquinho. Teologia toco um pouquinho só, mas isso é mais voltado à espiritualidade. É conhecimento espiritual. Não estou fazendo em forma didática, eu não sou quadrado, não odeio teologia. Eu tenho uma mente aberta. Então a ideia é estudar, aprender. Não é como os outros pregadores. Não faça teologia. Teologia vai me matar. Se vai te matar, você já é um morto. Você já estava morto. Teologia só te soprou e você caiu na cova. Então, não seja tolo. Busque o conhecimento da palavra de Deus. E Deus se engrandecerá na sua vida. Porque a manifestação de Deus na sua vida, no seu ministério, depende da intimidade que você tem com Deus. Mas a intimidade, ela é resultado do conhecimento que você tem do próprio Deus. Você nunca terá uma intimidade profunda com Deus se você não conhece nada. Se teu conhecimento a respeito de Deus é raso, tua intimidade será rasa. Não fica tolo. Busca o conhecimento enquanto você pode.
Salomão disse: adquire o conhecimento com tudo que você possui. Compra, adquire o conhecimento, adquire a sabedoria. Compra, mas não vende ela, disse Salomão. Amém. Quem falou para vocês? AP Antônio Tomás Caculama. Benção. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário a respeito do que você acabou de ouvir aqui.